Olá, pessoas. Me chamo Benecilda, sou a professora de Geografia e hoje nós vamos estar fazendo uma rápida revisão sobre os conteúdos estudados na primeira etapa. Iniciaremos falando sobre as regionalizações do mundo após a Segunda Guerra Mundial. E logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu aí dois grandes polos de poder, que eram os Estados Unidos, com o capitalismo, e a União Soviética socialista, que deram aí origem a um mundo bipolar, né? Uma ordem mundial bipolarizada, porque no caso aí seriam dois polos de poder. Nesse caso aí, seriam duas grandes potências mundiais que queriam ampliar suas influências sobre os demais países do mundo. Essa disputa, pela hegemonia, pela liderança mundial, ela perdurou de 1947 até a degradação da União Soviética em 1991 e ficou conhecida nas relações internacionais e na história com o nome de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque era um confronto ideológico, um confronto indireto entre essas duas grandes potências, Era uma corrida armamentista, espacial, que no caso aí demonstrava o seu poder bélico, que assustavam as pessoas por conta justamente das duas grandes potências, possuírem mísseis de longo alcance e bombas atômicas. Então, a Guerra Fria ela ficou marcada justamente por ser o confronto ideológico. Nós temos aqui uma imagem que vai estar representando a Guerra Fria, De um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. E mostrando aí a sua potência militar. Com o fim da Guerra Mundial, Com o fim da Guerra Mundial, nós tivemos aí outras regionalizações. Isso por quê? Porque ficou evidente que os países são diferentes, E tem grandes desigualdades econômicas entre eles, tanto desigualdades econômicas, sociais, científicas, tecnológicas, a diferentes níveis de desenvolvimento. Então, a partir da década de 1970, começou-se a ter as expressões países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos seriam aqueles com desenvolvimento elevado, desenvolvimento econômico elevado, e os países subdesenvolvidos eles apresentavam um baixo nível de desenvolvimento. Já em 1952, foi surgir aí, adotado a nomenclatura Primeiro Mundo, que reunia os países capitalistas desenvolvidos, o Segundo Mundo, formado pelos países socialistas de economia planificada, e o Terceiro Mundo, reunindo os países capitalistas subdesenvolvidos. E, no caso, em 1980, a imprensa e os meios diplomáticos, eles começaram a usar a expressão norte para se referir aos países desenvolvidos e a expressão sul para se referir aos subdesenvolvidos. Mas essa regionalização aqui de 1980, que a gente vai estar percebendo aqui no mapa, E também nessa figura aqui, a gente vai estar percebendo o quê? Que ele está levando em consideração uma linha imaginária, não a linha do Equador, que vai estar colocando aqui os países que ficam na parte superior, que seriam os países mais desenvolvidos, com exceção aqui da Oceania, que é no caso aqui da Austrália, que estaria entre os países desenvolvidos.
E a parte amarela aqui, que seria o que ficam abaixo dessa linha, seriam os países subdesenvolvidos. Nesse caso aqui, né, que no caso primeiro, segundo e terceiro mundo, de acordo aí com o seu nível de desenvolvimento, nós vamos ter aqui os mais escuros seriam o de primeiro mundo, esse um pouco mais claro, nessa região aqui, estariam situados os países de segundo mundo, e esses países mais claros aqui, que no caso incluiria inclusive o Brasil, seria de terceiro mundo. Essa gravura aqui, ela está mostrando justamente o quê? Que os países que estão na parte de cima do globo terrestre são os países desenvolvidos. E a parte de baixo, que seria o sul, estaria sendo compreendida aí pelos países subdesenvolvidos. A distribuição da população da humanidade pelo mundo, né, ela é desigual em qualquer amplitude, seja nos continentes, países, regiões, sub-regiões ou áreas geográficas de cada país. Vai depender de vários fatores naturais e fatores econômicos. Dentre os países, né, que vão estar se destacando em relação à grande quantidade de população, nós temos a China e a Índia, que estão situadas no continente asiático, que é o continente mais populoso do mundo. A China, ela vai ter aí uma curiosidade, né? Apesar dela ser um país que contém um grande número de habitantes, ela possui uma estrutura política autoritária e ditatorial. Um único partido político, não se pratica democracia, não há liberdade de expressão. A imprensa ela tem que se reportar ao governo, porque é censurada. A internet do país é sob o controle governamental. Falaremos agora sobre a regionalização do continente americano. A América se localiza totalmente no hemisfério ocidental e se estende de norte ao sul do globo terrestre. Nós vamos ter duas divisões. A primeira divisão, levando em consideração aí a divisão sociocultural, que vai dividir a América em anglo-saxônica, que compreende os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, que são os demais países, do México para baixo. Nesse mapa aqui nós vamos ter a parte azulzinha representando a América anglo-saxônica e a partezinha amarela, os países da América Latina. Já obedecendo à localização terrestre, né, das suas terras, posição geográfica, o continente ele vai ser dividido em América do Sul, América do Norte e América Central. América do Norte, essa parte azul. América Central, essa parte vermelha, que vai estar fazendo uma ponte entre a América do Norte e a América do Sul. A América do Norte ela vai compreender o Canadá, os Estados Unidos e o México. A América Central ela vai ser formada por uma porção istmica, que é continental, e uma parte insular, que são as ilhas. Já a América do Sul ela vai ser compreendida por 12 países, mais um departamento francês, que é a Guiana Francesa, e o arquipélago de Malvinas, que pertence ao Reino Unido. Comentaremos um pouco agora sobre o processo de industrialização e urbanização dos países latino-americanos. O processo de industrialização começou na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX e se expandiu pela Europa, os Estados Unidos e Japão,
que foi justamente chamado de primeira Revolução Industrial. Já nos países da América Latina, a industrialização ela foi acontecer 100 anos depois. Então, ela é considerada aí uma industrialização retardatária, tardia, o que acabou gerando outros problemas. A partir da década de 1950, os países subdesenvolvidos, eles começaram a ver aí a industrialização tomando conta, da sua economia. E aí, associado à rápida mecanização do campo, muitas pessoas ficaram desempregadas, sem trabalho, e aí houve uma grande ocorrência do êxodo rural, que são a saída das pessoas do campo para as cidades. E isso aí fez com que a população urbana ela crescesse rapidamente, sem planejamento. De forma acelerada, acabou gerando um grande boom, um grande aumento da população. E isso fez com que as cidades surgissem vários problemas urbanos que se multiplicam e que existem até hoje. Daí eu vou estar apontando para vocês os principais problemas enfrentados pelas populações das grandes cidades latino-americanas, São problemas comuns em todas as cidades grandes, mas aí no caso a gente vai estar dando ênfase a essas cidades latino-americanas. Nós vamos ter a pobreza, onde a gente vai ter cerca de 24% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós vamos ter saneamento básico incompleto ou insuficiente, o desemprego e o trabalho informal, que atinge principalmente os jovens entre 15 e 29 anos, a mobilidade urbana deficiente, devido à consequência da multiplicação de veículos individuais e falta de infraestrutura. Aí nós podemos citar ainda pavimentação e iluminação públicas deficientes, má conservação de ruas e avenidas, crescimento de habitações precárias, entre outros. Falarei agora sobre a África. A África ela é considerada o berço da humanidade, é o terceiro maior continente do planeta, é o segundo mais populoso do planeta. A maior parte de seu território está localizado na zona tropical, possui 2 grandes desertos que se destacam na paisagem africana, que no caso aí seria o deserto do Saara e o Kalahari. Aqui abaixo nós vamos ter um mapa, onde esse mapa aqui a gente vai estar mostrando uma divisão do continente africano com base no critério étnico ou cultural, onde a gente vai estar dividindo a África em África do Norte, que seriam esses países aqui em cinza, e a África subsaariana, que seriam esses países aqui em amarelo. A África do Norte, ela vai estar compreendendo aí 7 unidades políticas, 6 estados independentes e um território que busca sua independência, que é o Saara Ocidental. E vai ter um destaque aí da região, no caso aí, a sub-região de Maghreb. Já a África subsaariana, ela vai abranger aí os países da África situados ao sul do deserto do Saara. Então, é importantíssimo essa questão do Saara, deserto do Saara, que vai dividir a África em 2 Áfricas diferentes, onde a gente vai ter a África do Norte, que não vai ter uma maioria branca, população branca, e a parte subsaariana, ou seja, que fica abaixo do deserto do Saara, que vai estar sendo predominantemente negra. E somente uma minoria branca, que são os descendentes dos colonizadores europeus e asiáticos.
Destaca-se aí a multiplicidade de crenças e religiões, como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, ou as crenças tradicionais africanas, né? Então, também vai ter um destaque aqui para 2 países, apesar de a gente saber que a África do Norte é onde vai ter os países mais desenvolvidos e a África do Sul será a parte mais... A África do Sul não, perdão, o sul da África, né? Porque a África do Sul é um país, tá bom? Só recordando. Então, aqui o sul, né? Que aqui a África subsaariana, a gente poderia tá dizendo aqui que é a África mais pobre, né? Menos desenvolvida. E tem destaque 2 países, que seria aí a África do Sul, ok? E o Egito, que seriam os 2 países com melhores condições, né? Se destacam economicamente. Então é isso, pessoas. Até a próxima aula.